Deixa eu falar a questão da obesidade aqui. Vamos supor, olha esse cenário aqui, gente. Olha esse cenário aqui. Então, essa é a resposta hormonal aqui. FSH na mulher, então vai fazer o desenvolvimento do folículo ovariano e liberação de estradiol, estrogênio, estradiol, beleza? O LH vai estar atuando efetivamente, aumentando o quê? Progesterona e é o responsável efetivo pela ovulação. No homem, FSH, formação de esperma e testosterona. Tá bom, beleza. Agora é o seguinte, imagina o homem, olha isso que a prescrição de treinamento da dieta, como é que vai ser, tem que ser analisada. Homens que têm obesidade, principalmente obesidade abdominal, lá no tecido adiposo abdominal, nós temos uma enzima que se chama aromatase. Essa enzima aromatase, ela converte androstenediona em estrona. E eu converto testosterona em estradiol. Olha que interessante. Se homens com obesidade abdominal têm aumento da atividade da aromatase, porque eu tenho aromatase e tecido adiposo, mais tecido adiposo, aumenta a atividade da aromatase. Eu converto testosterona em estradiol. Sabe como é que vai acontecer no homem? Características femininas. Mamilo, peito. E sabe o que acontece ainda? Isso aqui inibe FSH. Se inibe FSH, como é que vai acontecer agora a formação de espermatozoide? Vai reduzir. Isso pode agora estar ligado ao quê? À infertilidade desse homem. Porque está com obesidade abdominal. Mas ele me disse, Rafael, que agora o sonho dele e da esposa é se tornar pai. Então eu preciso agora alertá-lo. Ou vou ficar falando, vamos lá, foco, força e fé. Não? Pô, sério? Então agora vamos cuidar então mais, que estou vendo que você está com obesidade abdominal. Você ainda está com 120 quilos ainda. Não é que você não vai ter pai. Mas eu tenho um aumento da dificuldade. Eu tenho. Ou eu estou atendendo a minha aluna, meu caso aconteceu dessa maneira. Eu atendia a mulher e o marido estava com obesidade abdominal. E eles não estavam conseguindo ter filho. Não tem o diagnóstico efetivo, que é porque é obesidade. Mas a obesidade conta nesse processo. E aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou ajudar? Inclusive, a própria resistência à insulina pode trazer prejuízo. Pessoas, mulheres, no caso, por exemplo, que têm resistência à insulina, olha o que acontece. Mulheres com resistência à insulina podem atuar. Na verdade é esse aqui, ó. A resistência à insulina pode levar ao quadro. Se tem resistência à insulina, vai ter um quadro de hiperinsulinemia, porque é efeito compensatório. A insulina, a glicose não entrando, leva o pâncreas a secretar mais insulina. A hiperinsulinemia aumenta no hipotálamo a liberação de GnRH, hormônio liberador de gonadotrofina, que faz agora a hipófise anterior liberar FSH, LH. Exatamente. E agora, essa hiperinsulinemia, então a resistência à insulina, essa hiperinsulinemia, ela inclusive leva ao aumento da atividade de uma enzima que se chama 17-alfa-hidroxilase, que converte progesterona, olha aí a análise, progesterona em androstenediona. E isso, depois pela 17-beta, vai ser convertido em testosterona. Isso.
A obesidade pode modificar a resistência à insulina, advindo uma obesidade abdominal pode alterar. E essa questão aqui também inibe FSH. Como é que vai ter o desenvolvimento do folículo ovariano se FSH agora foi inibido? Claro, explico de novo. Então, a obesidade abdominal, levando a um quadro de resistência à insulina, impacta na hiperinsulinemia. A resistência à insulina, a glicose não está entrando para a célula muscular, leva o pâncreas a secretar mais insulina. A gente chama de hiperinsulinemia. Essa hiperinsulinemia atua em diversos tecidos, como por exemplo no hipotálamo. Fazendo o hipotálamo aumentar a liberação de GnRH, hormônio liberador de gonadotrofina, que atua sobre a hipófise anterior, liberando o FSH-LH. Essa hiperinsulinemia aumenta a atividade da enzima 17-alfa-hidroxilase, que converte progesterona em androstenediona, que depois pode ser convertido em testosterona. Inclusive, a resistência à insulina pode ser uma das alterações presentes na síndrome do ovário policístico. Porque tem fatores genéticos e tem fatores ambientais. E um dos fatores ambientais presentes é a obesidade e resistência à insulina. Por quê? Como é que a resistência à insulina poderia estar envolvido na síndrome do ovário policístico? Levando a hiperinsulinemia, aumentando os 17-alfa-hidroxilase, progesterona, androstenediona, depois testosterona. Eu tenho aumento de hormônios androgênicos. Um dos critérios diagnósticos de Rotterdam, que é o principal critério utilizado para poder diagnosticar síndrome do ovário policístico, diz que há aumento de hormônios androgênicos. Olha aqui. Rafael, mas por que aumentou isso aqui? Sabe por quê também? Porque a hiperinsulinemia atua lá no fígado. A resistência à insulina impactando na hiperinsulinemia impacta no fígado, com que o fígado produza menos SHBG. Globulina ligadora de hormônios sexuais. Se eu tenho agora menos SHBG, o que acontece? Eu fico com mais hormônios androgênicos livres. Olha isso. É assim que poderia a resistência à insulina estar envolvida com a síndrome do ovário policístico. Então, nós temos que entender que o quadro clínico e funcional dos nossos alunos, dos nossos pacientes, principalmente alunos, pacientes que querem ter o efetivo emagrecimento, se tem obesidade abdominal, pode estar prejudicado.